companheiros de leitura. Aqui retornamos para prosseguir a leitura do nosso livro Voltei, que já chega nos seus momentos finais, já com as conclusões, e desejamos que tenham todos muita paz, estejam com bastante saúde. Vamos prosseguir. No último encontro, havíamos visto que o irmão Jacó tinha um projeto de se encontrar com um espírito obsessor que ele em vida tinha tentado doutrinar, não havia conseguido. É um espírito que acompanha uma pessoa, um homem que bebe muito. Então, um alcoólatra, né? E ele se aproximou do espírito e o espírito foi desrespeitoso com ele. Então, nós estamos no ponto em que eles travam um diálogo, em que o espírito diz, irmão Jacó fala: meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? Então, o espírito tocou exatamente no ponto fraco do irmão Jacó, que é a falta de luz. E como deve acontecer com esses espíritos de vibração inferior que sentem prazer em agredir, em ofender, em deixar os outros tão infelizes como eles se encontram. A alegação chocou-me e por pouco não fugia ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi: trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se desrespeitoso e prosseguiu: por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Aqui ele se referia à família do alcoólatra. Ora, Jacó, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança? Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa e, ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais auridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo transitoriamente as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou já restituí, de consciência feliz aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar: não lhe reconheço autoridade para conselhos.
Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Ele tocou nos pontos mais sensíveis da vida do irmão Jacó. E o irmão Jacó teve que se munir de toda a coragem possível, auxiliado pelo mentor que ali se encontrava junto dele, para não sucumbir diante da argumentação cortante do obsessor. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou: frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Aí reside um perigo, porque todos nós falamos mais do que realizamos. E esses espíritos, de fato, nos conhecem as fraquezas, porque nos seguem, observam para ver se nós vivenciamos aquilo que pregamos. Estamos sempre cercados por muitas testemunhas. E isso aconteceu com Jacó. Semelhantes frases ditas a queima-roupa desconcertavam-me. Ruborizei-me envergonhado. Todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei, reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez e, se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou amuado e, assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico, que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atitude, você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana, em voz alta, mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação, construtivamente. O espírito conhecia muitas coisas da vida dele, porque fora por ele doutrinado, porque estivera em contato com o irmão Jacó, porque o seguira, porque conhecia suas fraquezas e estavam ali frente a frente,
Então ele se achou no direito de falar o que bem quisesse, já que não estava ali tolhido pela interferência do médium, o que normalmente acontece quando falamos, doutrinamos na casa espírita, doutrinamos e o médium vai evitar que aquele comunicante, aquele espírito comunicante, cometa excessos, se exceda nas palavras. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Finda minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a entender-me à disposição fraterna. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornelas despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, segui-o sem hesitar. Apontamento salutar. Quando o colega que nos seguia atendeu a tarefa a que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Naturalmente, ele ficou abalado com as humilhações lançadas ao rosto, ali por aquele espírito de escalão inferior, um obsessor, dizer-lhe tantas coisas e ele ter que suportar, não deve ter sido uma coisa fácil. Então ele ficou abalado. Afinal, quem dominara no caso? Seria eu, portador de socorro ao espírito infeliz? Ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decididos e fiéis me esperavam um concurso. Ele tinha em mente aquele grupo que fora designado para trabalhar com ele e que aguardava que fossem montadas as tarefas. Esse grupo estava aguardando pela liderança dele, Jacó. E como prosseguir se na primeira oportunidade ele foi praticamente desmoralizado pelo espírito obsessor, que lançou sobre ele tantas acusações, tantas injúrias, e ele estava ali com 2 outros companheiros? Ele deve ter ficado muito, muito atingido por isso. O companheiro mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim,
aproximou-se enquanto regressávamos ao domicílio em plena noite e falou com cativante inflexão de bondade: Jacó, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvamos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível, e aqueles que nos desestimam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder a sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. O conselho refrigerou minha alma dilacerada. Pela primeira vez compreendi que assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Bastante dura essa lição. A surpresa sublime. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Não é por outro motivo que reencarnamos, que desencarnamos, que prosseguimos sempre a aprender, aprender e aprender para evoluir. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. Então ele queria uma continuidade, ele acreditou que apenas uma continuidade do que ele fazia na Terra seria possível, que ele poderia continuar da mesma maneira. A luz interior, revelada por vários amigos sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituíra a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. Daí ele conclui que os amigos todos tinham aquela luz, eles irradiavam essa luz interior, e que ele não tinha a mínima réstia de claridade, ele não trazia luz alguma com ele, e que isso era a primeira evidência a sugerir que deveria modificar, porque se ele tivesse agido, atuado da maneira adequada, ele teria luz já ao desencarnar. Então, a conclusão que ele chega é de que era preciso mudar. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes.
Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo, cada um responsável por si mesmo. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera. Esse impulso de continuar, de trabalhar, esmoreceu, perdeu força, porque ele viu que ainda não estava preparado para isso. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente. Ele não tinha muito clara essa impressão de que deveria modificar-se, adquirir mais qualidade, mas com aquele confronto, isso foi imposto para ele pelo obsessor de maneira violenta. Dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Aqui ele concluiu que seria importante, nesse trabalho de renovação, ouvir tudo que tivessem para dizer dele, as almas imperfeitas, as perturbadas, que falassem, que lhe lançassem todas as verdades que quisessem, ou coisas que nem eram tão verdade assim, mas que lhe falassem com franqueza, porque assim ele acha que iria beneficiar-se na mudança necessária. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com um obsessor vulgar aclarara-me a consciência, salientara ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, escondiam, não marcavam essas sombras, movidos pela piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. A conclusão que ele chegou é que não dava para continuar com novos projetos sem primeiro fazer essa revisão íntima, sem primeiro se preparar convenientemente. Reajustamento. Desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era uma nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Então, dia a dia, lição a lição, ele se sentia motivado para aprimorar-se espiritualmente. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento,
através das acusações merecidas ou imerecidas? Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Ele então dedicou-se a suportar os xingamentos, os apontamentos descaridosos que esses espíritos faziam em relação a ele. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de meus atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me os propósitos e intenções. Eles não eram nada piedosos. Eles faziam isso sem a menor cerimônia. E ele estava ali praticando, segundo ele, a sua capacidade de suportar semelhante ataque. Antigas faltas de épocas recuadas, que eu supunha esquecidas, eram trazidas à tona dos remorques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimento não liquidados, tudo, enfim, era revolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. E hoje nós paramos por aqui, retomaremos desse ponto em diante para continuar vendo qual foi a estratégia que ele usou para melhorar-se. A estratégia melhor teria sido ele fazer isso enquanto encarnado. E é aí que está o alerta para todos nós. Não tendo feito, agora passava muito trabalho na espiritualidade para renovar-se. Vamos nos renovar, meus irmãos, sempre, para não precisarmos empreender um trabalho tão intenso e tão desagradável como o que ele desenvolveu. Desejo a todos muita paz, muita harmonia, muita saúde, que Jesus nos abençoe.